Bom, irmãos, o nosso tema, primeiro tema nessa noite, dentro desse tema maravilhoso que foi escolhido, né? O homem redimido na devoção, nas emoções e na masculinidade. Nós vamos tratar, em primeiro lugar, agora, do tema o homem redimido nas emoções. E eu quero ler um texto que está nas Sagradas Escrituras, alguns textos, no início, em Gênesis, e queria que você abrisse no capítulo 1. Eu quero ler a parte A do verso 31 desse texto. Capítulo 1 de Gênesis, o verso 31, só a primeira parte, a parte A do verso, que diz assim: viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Agora observe no capítulo 3, o verso 8. E você olha até o verso 10 comigo. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. Vamos orar ao Senhor, pedindo que Ele nos abençoe nessa noite, irmãos. Senhor, seja bendito, adorado, louvado o teu nome, por esse ajuntamento de homens de Deus que tem o coração inclinado nessa noite a ouvir a tua voz. Um desejo sincero de sermos transformados pelo poder do Espírito que aplica a tua palavra. Nós nos colocamos submissos, Senhor, à tua vontade, e há questões em nosso coração, lutas que travamos internamente, emoções que certamente precisam ser redimidas, e sempre as teremos até o dia de Cristo, e nós clamamos que o Senhor venha e nos abençoe nessa noite, o Senhor nos instrua, e o Senhor nos transforme para o nosso próprio bem, para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Amém. Você já percebeu que nós vivemos num tempo em que as pessoas elas têm enfrentado uma bagunça emocional, talvez mais do que em qualquer outra época da história da humanidade? Talvez porque as coisas sejam muito corridas, a velocidade tem sido imensa, as coisas estão tão aceleradas. Você já sentiu aquela sensação no final do dia que você não realizou tudo o que você tinha que realizar, que o checklist ele não foi cumprido? E qual a sensação, a emoção que você tem nisso? É meio que uma frustração, uma sensação de fracasso, porque nós não conseguimos cumprir aquelas demandas que nós mesmos nos lançamos a cumprir, nós mesmos planejamos, e a lista é de nossa própria autoria. Eu vinha no trânsito e lutando com as minhas emoções, porque toda vez que eu queria ultrapassar, saía uma moto do nada e me impedia de ultrapassar, e a minha vontade era de dizer: Deus te abençoe, meu filho. Claro que não era. Evidentemente não era essa a minha vontade. Mas as emoções, elas estão presentes na ordem do dia, todos os dias, em todas as horas, em todos os minutos, em todos os segundos. Nós somos seres emocionais. Me lembro de um personagem de uma das séries mais fabulosas, e você tem que gostar desse tipo de coisa, que é Star Trek, Jornada nas Estrelas. E tem um personagem naquela série, um dos personagens centrais, junto com o capitão Kirk, tem o Dr. Spock. E ele é um vulcano, mas ele é um filho de uma humana com um vulcano. E ele vivia uma luta entre dois mundos.
Os vulcanos tinham como característica não terem emoções. São seres completamente racionais. Mas ele era filho de uma humana e, portanto, ela incentivara ele a cultivar as emoções, porque, bom, uma vida sem emoções é uma vida em preto e branco. O fato é que aquela série, a luta de Spock internamente, era entre o racional e o emocional, como se as emoções fossem desprovidas de razão, ou a razão fosse desprovida de emoção. E isso é um engano imenso. O Senhor nos fez seres racionais, o Senhor nos fez seres emocionais, para sentirmos. O texto que iniciamos lendo nos mostra um Deus que se alegra. O Senhor viu as coisas que havia feito. E é interessante, o primeiro capítulo da Bíblia aponta Deus tendo uma emoção. Ele se satisfaz, ele gosta, ele acha aquilo bom, ele se alegra com isso. Primeiro dia, e viu Deus que era bom. Segundo dia, e viu Deus que era bom. Sabe aquilo que você termina, um trabalho que você realiza, e quando você olha aquilo, você diz: uau, foi bom. No terceiro dia, ele vê as obras das suas mãos e diz: é bom. E no quarto dia é bom, e o Senhor vai se alegrando. E no quinto dia é bom. E no sexto dia, quando ele faz finalmente a coroa da criação, o homem e a mulher, ele diz: é muito bom. É muito bom. Deus se alegra com isso. É interessante o texto das Sagradas Escrituras, no capítulo 1, quando você observa a criação do ser humano, no verso 26 de Gênesis, o Senhor diz que esse homem será a sua imagem e a sua semelhança. Bom, essa imagem e semelhança não diz respeito a um corpo físico, porque Deus é espírito. Não diz respeito a um formato exterior, mas diz respeito ao seu caráter. Diz respeito a como Deus sente, percebe e se relaciona com as coisas. E ao nos fazer, Ele nos dotou de emoções, de razão, de conexão interpessoal, de capacidade de interagir com a criação, de transformá-la como seres criativos. E Ele nos fez para, no meio dessa criação, nós o refletirmos. A imagem e semelhança deveria ser um espelho da maneira como Deus lida com todas as coisas. E é interessante, as Escrituras, ela repete isso em Deuteronômio, em Levítico e na primeira carta de Pedro: sede santos, porque eu sou santo. A santidade de Deus é o corolário, é aquilo que permeia todo o seu caráter. Deus, Ele sente, e por isso mesmo Ele sabe e entende quem nós somos, porque Cristo também encarnou e viveu no mundo quebrado como nós vivemos, e teve emoções, e teve ao mesmo tempo domínio das suas emoções. Ele não apenas entende a nossa dor, a nossa fome, o nosso cansaço, a nossa frustração, o sentimento de traição, o ser cancelado. Ele, além de entender tudo isso, Ele ainda nos estimula e nos impõe uma outra realidade. Eu venci o mundo, vocês também vencerão. Eu fui capaz de dominar todas as minhas emoções, de ter algo chamado domínio próprio. E vocês também são capazes disso. Cristo é, então, esse homem perfeito que reflete Deus, que é a imagem de Deus. E João vai dizer isso, ele é aquele por quem todas as coisas foram feitas e sem o qual nenhuma das coisas se fez. E nós vamos para o texto de Filipenses, ou melhor, de Colossenses, e nós observamos o escritor Paulo dizendo que ele é a imagem de Deus.
Aquilo que nós não somos, na razão, na emoção e em todo o resto, Cristo é. As suas emoções são permeadas pela santidade. E Ele nisso reflete o amor, a graça, a bondade e ao mesmo tempo a indignação do Senhor Deus com o mundo mau e com o pecado. Vimos o Senhor Jesus chorar, não é? Vimos o Senhor Jesus estar cansado e se deitar na proa de um barco enquanto havia uma tempestade. Vimos o Senhor Jesus necessitando de companhia. Suba ao monte para orar comigo. Vimos a sua frustração. Nem uma hora vocês conseguem orar comigo. Vimos Ele amar e ser traído. Vimos Ele ser recebido como rei. Hosana ao que vem em nome do Senhor. E alguns dias depois, a mesma multidão gritando: crucifica-o, crucifica-o. O Senhor Jesus sente todas essas emoções. Ele tem esse sentimento misto de coisas. Ele tem esse sabor agridoce na boca, de alegria e tristeza. E mesmo assim, ele obedece ao Senhor até a morte de cruz. E em obediência ao Senhor na morte de cruz, ele, no domínio pleno das suas emoções, ele é capaz. E só porque estava no domínio pleno das suas emoções em santidade, ele é capaz de dizer: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Imagine alguém que lhe maltrata, que lhe pisa, que lhe machuca, que lhe fere, e aquilo que sai da sua boca, porque isso que enche o seu coração é uma oração, uma bênção em favor daquele que está nos ferindo. Que indivíduo extraordinário, que ser humano perfeito é Cristo. Ele, portanto, é um modelo desse homem de emoções remidas. As suas emoções não foram redimidas, porque ele não precisou de redenção. Ele é o próprio Redentor. Mas nisso ele aponta aquilo que nós devemos ser, aquilo que nós devemos almejar, aquilo que nós devemos desejar e buscar ardentemente com todas as nossas forças. Quando na nossa igreja nós recebemos um membro, ora por batismo, ora por profissão de fé, numa transferência para a nossa igreja, nós fazemos algumas perguntas e dentre elas, uma pergunta assim: você promete que fará uso diligente de todos os meios de graça lhe dados pelo Senhor, para que você se mantenha vigoroso em santidade para a glória de Deus? Eu costumo explicar a pergunta dizendo os meios de graça que o Senhor nos dá para termos essa redenção das nossas emoções e da nossa mente e de todo o resto. São a própria palavra de Deus, a oração, o jejum, a comunhão dos santos. É nós nos lançarmos a disciplinas diárias para mantermos a nossa mente, o nosso coração focados em Cristo, submissos a Cristo, dominados pelo Espírito de Cristo. E nisso nós seremos conduzidos a uma realidade de vida que o mundo não conhece, que é de homens que são remidos em todas as suas emoções e eles refletem o Senhor Deus como Adão não foi capaz de refletir, mas como o segundo Adão, Cristo, foi capaz de refletir. O Senhor Deus, Ele nos remiu para isso. Mas nós precisamos compreender, e o texto no capítulo 3 nos aponta isso, tendo sido criado com emoções. E eu imagino a alegria de Adão. Capítulo 2 de Gênesis nos aponta isso, no finzinho do capítulo, quando, depois de um sono profundo, ele abre os olhos e ele vê Eva. E quando ele vê aquela mulher belíssima do lado dele, e ela é a sua consorte, ela é
é diferente de todo o resto que ele havia se encontrado na criação. E como primeiro taxonomista, ou seja, aquele indivíduo que vai dar nome aos bois. E o Senhor, é interessante, propositalmente diz: Adão, olha as coisas que eu criei, dá nome aos animais. E ele vai dando nome aos animais, e ele olha o macaco e tem a macaca, né? Ele olha o boi e tem a vaca. Ele olha o seu girafa e tem a pescoçuda da girafa do lado dele. Certamente o girafa acha a girafa linda. O hipopótamo, que olha para a senhora hipopótamo e diz: como você é esbelta. Mas ele não encontra uma que seja semelhante a ele. E isso trouxe sentimentos a Adão. É interessante, o texto diz isso, que ele dá nome aos animais, ele observa tudo isso, mas para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. O finzinho do verso 20 diz isso. E veja a emoção de Adão no verso 23. Esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomado. Por isso deixa o homem pai e mãe, se une à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Em outras palavras, ele bastava dizer: uau! Ele estava cheio de emoções quando vê aquela mulher. O Senhor faz isso com Adão e ele sente tudo isso antes da queda. Antes da queda. O que eu quero apontar nesse momento é que as emoções, elas não são um resultado da queda. As emoções fazem parte de quem Deus nos criou para nós sermos. As emoções não são um problema, como os vulcanos diziam. Não, elas são boas. E elas refletem o caráter de Deus. Deus viu as coisas e achou elas muito boas. Ele se alegrou com isso. Adão viu a mulher e ele achou ela muito boa. E ele se alegrou com as obras das mãos de Deus também. Mas algo acontece no capítulo 3. Essa mesma mulher, nós sabemos o que acontece. Ela tem um envolvimento numa conversa com um ser estranho que está no Éden. E uma série de coisas acontecem. Ela desvirtua a palavra de Deus, ela desconfia do que Deus havia dito, ela oferece aquela fruta ao seu marido, que juntamente com ela come. O texto diz que algo que devia ser bom acaba se tornando ruim. Algo que antes trazia emoções, e eu posso imaginar, extraordinárias, agora traz emoções conturbadas. Antes disso, o homem nunca havia sentido algo que agora ele passa a sentir constantemente: medo. Pela palavra nós sabemos que no finzinho de cada dia, à tarde, Deus chegava. Deus, de alguma maneira, aparecia no jardim. Minhas filhas, todas elas pequenas, diziam assim: mas pai, Deus é espírito, como é que ele aparecia lá? Eu disse: minha filha, não faz pergunta difícil. Eu não sei responder esse negócio. Talvez como ele apareceu para Elias na caverna, numa brisa suave, numa voz mansa. Talvez como apareceu para Moisés, em fogo, numa sarça que não se consome. Eu não sei. Eu sei que Deus aparecia. E eu fico imaginando o primeiro dia, Deus foi lá. Deus veio aqui, nós tivemos contato com Deus. Eu imagino que Deus não ia lá para ficar calado. O Senhor conversava com Adão e Eva. Ele se relacionava com ele, porque Deus nos criou para isso mesmo. Deus nos criou para relacionamentos e para um monte de emoções que envolve esse relacionamento com ele e uns com os outros, para nós transbordarmos de contentamento, satisfação, alegria, gozo e paz nesse relacionamento. O segundo dia, eu imagino, Deus veio de novo. No terceiro dia, eu imagino que eles já não foram pegos de surpresa. Eles já estavam esperando Deus chegar.
E imagino Eva, como uma boa dona de casa, preparou o café, mandou a casa ficar arrumada. Gente, receber gente, homens são assim, nós recebemos gente em casa, de qualquer jeito, não é? Até porque quem a gente recebe em casa, a gente quer que se sinta bem. E eu só me sinto bem no lugar se ele tiver como ele deve ser. Ou seja, tudo fora do lugar. Mas quando as mulheres recebem alguém em casa, elas querem pintar uma fantasia. Elas deixam a casa arrumada como ela nunca fica. As crianças bem vestidas e penteadas como elas nunca estão. E nós comemos as coisas que a gente não come no dia a dia. Diz a verdade. Diz a verdade. Não é assim? Bom, eu imagino que Eva fazia assim com Adão. Adão, tira a toalha molhada de cima da cama, faz favor. Menino, recolhe o brinquedo do chão. Eles agora já tinham uma boa expectativa, Deus vai chegar. Isso dava uma boa ansiedade. Imagina, aquela ansiedade de uma criança que vai fazer um passeio. Aquela boa ansiedade de algo maravilhoso que está para acontecer. Só que no capítulo 3, o verso 8º, o verso que lemos, diz assim: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava pelo jardim, pela viração do dia, eles não correram para Deus, eles fugiram de Deus. Eles não correram como crianças que amam o pai e se jogam aos braços dele. Eu tenho 2 pequenos, eu tenho 5 filhos. A mais velha está com 18, essa hora está na faculdade. A segunda está com 15, a terceira está com 11, a quarta está com 7, vai fazer 8 no dia 14 de dezembro. E o quinto está com 3 anos e quase 4, que fará no dia 16 de dezembro. Os 2 pequenos, quando eu entro em casa, Clarissa, é a de 7 anos, ela marca a corrida. E eu já fico receoso de que ela acerte partes dolorosas, né? E ela pula em cima de mim, ela me beija, ela me abraça e ela diz: papai, que saudade, que saudade. Gabriel vem imitando ela, e aí pula em mim, mas não fica tanto tempo no colo, né? Oi, pai, e desce. Mas ele corre e abraça. Imagino que, como filhos, era isso que acontecia antes de Gênesis 3. Mas as emoções agora são desvirtuadas. Ao invés da alegria e do prazer, eles têm medo e pavor. Ao invés de correrem para Deus, eles correm de Deus. Ao invés de se satisfazerem nele, eles se satisfazem em se esconder dele, em estar longe dele. Eles estão cheios de medo. Você já sentiu medo? Já sentiu isso? Sim ou não? Mais de uma vez? A gente sente isso o tempo todo, né? A grande pergunta, medo de quê? Medo de envelhecer? Medo de não ter recursos para sustentar a família? Medo do que o amanhã trará? Medo de ter medo? Medo de não dar conta das coisas? Medo do que as pessoas vão dizer? Medo da opinião dos outros? Medo da rejeição? Nós não sentimos tudo isso? Sentimos isso diariamente. Diariamente. E não tem nada incomum ou estranho em sentirmos medo nessa vida, desde que ele não nos domine. Não há problema em sentirmos ansiedade no mundo caído, desde que ele não nos domine. O medo, a ansiedade devem nos conduzir ao lugar certo. O Senhor, ele vai em busca de Adão e Eva, ele insiste: aonde estás?
até que Adão e Eva se apresentam amedrontados diante do Senhor. Ali era o lugar em que eles deveriam estar, ainda que com medo. Era diante de Deus que eles deveriam se portar, ainda que apavorados. Não há outro lugar, nenhuma outra presença capaz de cobrir Adão e Eva na sua nudez. Não há ninguém capaz de protegê-los na sua incapacidade de cobrirem-se a si mesmos, não apenas numa nudez vergonhosa, mas porque eles se feririam e teriam frio e morreriam enfermos. É na presença de Deus que vem o suprimento no meio do medo. É na presença de Deus que vem o suprimento no meio da ansiedade. E é na presença dele que nós devemos estar. Ali nós temos aspectos redentivos. O Senhor chama para perto de si. O Senhor aponta o pecado deles. O Senhor aponta as consequências do pecado deles. Você, Adão, vai comer do suor do teu rosto. E a terra vai produzir cardos e abrolhos contra você. Isso é duro. Tudo que foi prazeroso para você no trabalho, e veja, o trabalho é um outro aspecto que não foi criado depois da queda, não. Adão foi feito para trabalhar. E nós precisamos ter prazer e satisfação no trabalho. Mas no meio do trabalho em que sentimos prazer e satisfação, nós também temos tristezas. Simplesmente porque nós não estamos mais no Éden. Nós estamos no deserto, do lado de fora do Éden, onde as coisas se tornaram difíceis. E arar a terra no deserto é osso duro, não é fácil. No meio disso tudo, o Senhor aponta as consequências para Eva. Você vai ter dores de parto. Isso vai ser multiplicado. E você vai ter uma relação conturbada com seu marido. O teu desejo será para ele, ou em alguns que vão discutir o texto, vão dizer, talvez a melhor expressão na tradução fosse contra ele. E esse é o fato. A serpente também teve as suas consequências. Isso é um aspecto redentivo, sim. Deus apontou para Adão e Eva o exato local aonde eles estavam, a fim de que eles percebessem quem eles eram. E percebendo quem eles eram, aonde eles estavam e a consequência dos seus pecados, não lhes restaria outra alternativa, senão estar na presença de Deus, que finalmente diria para eles: mas da semente da mulher virá um, e esmagará a cabeça da serpente. Ali havia a presença de Deus, o chamado de Deus, o pecado revelado, as consequências do pecado elencadas. Havia cobertura, calor e haveria esperança. A semente da mulher vai resolver todo o problema. A redenção se dá aí, irmãos. O medo, ele não vai sumir. A ansiedade também não vai desaparecer. Não vai. O Senhor Jesus, ele teve momentos de ansiedade imensa, quando no Éden, ou melhor no Getsêmani, ele apresenta o cálice ao Senhor e ele tem medo ali. Mas perceba o que Jesus faz. Ele submete toda a sua ansiedade, todo o seu medo, que eram próprios de alguém que vive no mundo caído, muito embora não tenha pecado em nada. Ele submete isso ao Senhor. Diz: seja feita a tua vontade. Irmãos, é aí que ocorre a redenção. É quando nós pegamos todo esse turbilhão de sentimentos, esse turbilhão de pensamentos que temos, de desejos conturbados, e nós ouvimos a voz de Deus, e nós vamos à voz de Deus, seguimos na direção dela e não em oposição a ela. Ainda que estejamos nus, nós esperamos a providência dele, e ali nós somos cobertos. A queda
desvirtuou as nossas emoções, mas não as nossas emoções apenas, ela desvirtuou tudo. E um outro aspecto que foi desvirtuado em nós, maculado por causa do pecado, e isso tem uma ligação direta com o que sentimos, foram os nossos sentidos. Os nossos sentidos. A gente aprendeu quando nós éramos crianças, né? Os sentidos são 5, high five. São 5 sentidos. A maneira como nós vemos as coisas, na maioria das vezes, não é a maneira correta. Nós interpretamos o que vimos, interpretamos o que vimos e o que vemos de maneira errada. Porque a nossa mente ainda não é completamente a mente de Cristo. Porque a nossa mente ainda não foi completamente renovada nele. Eu gosto da figura que Jaime Kemp fazia. Ele gostava de desenhar uma imagem para os jovens. E Jaime Kemp falou muito para jovens. Ele desenhava uma cabeça com um buraco. E ele colocava a Bíblia dizendo, ela é a peneira de tudo que deve penetrar aqui. E tudo que penetra na nossa mente, aonde também são processadas as nossas emoções, vem através dos nossos sentidos. Nós vemos, interpretamos o que vimos, nós ouvimos, mas interpretamos o que ouvimos e de repente aquilo que ouvimos não é exatamente o que foi dito. Nós tocamos e aquilo que deveria nos causar asco nos atrai. Sentidos desvirtuados. Aquilo que deveria causar ojeriza ao nosso paladar, às vezes nós gostamos e acabamos nos alimentando de coisas podres. Nos alimentamos de lixo, porque os nossos sentidos estão desvirtuados. Nós temos os nossos sentimentos, as nossas emoções, em grande parte, como um reflexo desses sentidos. E todos os dias estão presentes, em todo momento estão presentes. É impossível os nossos sentidos não estarem operando em algum momento. Você está sentado aqui e as coisas que eu estou dizendo estão sendo interpretadas por você. Eu olho para você e posso ver por trás dos seus olhos engrenagens se mexendo. Trec, 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 trec. E você está interpretando tudo. Algumas coisas você está dizendo assim, isso faz sentido. Mas tem algumas coisas que eu estou dizendo nessa noite e você está pensando assim, bom, mas não foi bem isso que eu ouvi de mamãe. A cosmovisão faz com que você rejeite algumas coisas. E sim, você não deve simplesmente receber tudo o que é dito. Você deve ir à palavra de Deus para ir confrontando com a palavra de Deus avaliar. O fato é, irmãos, nós estamos exatamente nesse mesmo lugar que Adão e Eva. Com medo, com frio, sentindo coisas estranhas, interpretando as coisas de modo errado. Agindo como no capítulo 4, nós veremos as coisas acontecendo. Como Caim, cheio de inveja. Se formos ao texto de Tiago, no capítulo 4, ele vai dizer que nós vivemos em guerras, em contendas, e em conflitos. E eu diria, esses conflitos não são meramente interpessoais. São conflitos internos. Às vezes ninguém os conhece. Às vezes as pessoas conhecem. São conflitos com outros, são conflitos com Deus. Nós vivemos em conflitos e Tiago diz, por causa dos prazeres, ou da concupiscência, ou dos desejos, ou das emoções que militam na vossa carne e conduzem vocês à cobiça. Cobiçais e nada tendes. Nada tendes porque não pedis.
E quando pedis, pedis mal, para esbanjardes nos vossos prazeres. Insensatos, não sabeis, o Espírito de Deus tem ciúme de vós. Ele trata de emoções, ele trata de uma emoção específica, a cobiça, o desejo de ter. E de ter a todo custo. A cobiça é isso. Eu quero o que quero, e quando eu quero é melhor que esteja lá. É aquela criança que esperneia, que bate os pés no chão, que grita, que diz eu quero e eu preciso, e se eu não tiver isso eu vou morrer. É como a mulher de Jacó, que chega e diz, me dá filhos, e ele perturbado diz, acaso eu sou Deus para te dar filhos, mulher? Dá-me filhos, senão eu morro. Cobiça, porque a irmã dela estava tendo muitos filhos e ela não os tinha. Nós somos movidos por esse tipo de coisa. E o capítulo 1 de Tiago, depois olhe esses capítulos, o capítulo 4, o capítulo 1, Tiago vai fazer justamente a descrição de Gênesis 3. O que aconteceu com Adão e Eva, só que desta vez ele mostra o que está acontecendo no coração. Enquanto Gênesis 3 mostra o exterior e o contexto, Tiago capítulo 1 vai mostrar as engrenagens da alma e como elas estão girando. E ele vai dizer exatamente isso, que aquele que é tentado e resiste à tentação é bem-aventurado. Mas depois ele diz assim, que aquele que quem é provado, não tentado, quem é provado e vence a provação é bem-aventurado. Mas depois ele diz que aqueles que são tentados e caem em tentação por causa da cobiça no coração, geram pecado, e o pecado gera a morte. Gênesis 3. A cobiça de novo presente. A maior parte dos problemas que temos é porque cobiçamos sermos mais do que somos, melhor tratados do que somos, de sermos mais reconhecidos do que somos, de termos mais do que temos. Uma esposa chega para o seu marido e diz assim, querido, eu estou com vontade de dar a você qualquer coisa que você me pedir, o que você quiser. Imagine sua esposa chegar e dizer isso para você. Peça o que você quiser. O que você pediria a ela? Acho que a maioria de nós pediria, sabe o quê? Deixa eu ter sossego. Me deixe em paz. O Senhor diz isso a Salomão. Pede qualquer coisa, Salomão. E o que você me pedir, eu vou te dar. E Salomão pede sabedoria. Mas isso é uma incoerência, né? Porque esse homem cheio de sabedoria foi dominado por suas emoções, caiu em grave pecado, ainda que pela graça de Deus ele tenha sido restaurado e escreva textos tão extraordinários como Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Eclesiastes, ele escreve na velhice, e você vê um homem maduro falando. Agora, com as suas emoções equilibradas, ele diz, tem tempo de abraçar e deixar de abraçar. Tem tempo de construir e tem tempo de derrubar. Tem tempo de paz, tem tempo de guerra. Percebe? Ele agora tem equilíbrio das coisas, ele consegue interpretar as coisas e ele diz, o mundo é assim. Nós vivemos embaixo do sol e haverá dias bons e dias maus. Haverá reconhecimento e haverá cancelamento. Haverá o dia do primeiro emprego e haverá o dia da aposentadoria. Haverá nascimentos
e funerais, casamentos e, lamentavelmente, por causa de corações duros, divórcios. Haverá muita comunhão, mas aqui e ali vai haver também separação. Irmãos, emoções redimidas não significa que nós simplesmente deixaremos de sentir. Não significa que nós não perceberemos as coisas, mas significa quando os nossos sentidos falarem mais alto, nós iremos ao Senhor. No meio do medo, deixaremos que Deus nos dê o tempero para esse medo. Quando sentirmos sensações mesmo, frio, deixaremos que Ele nos cubra, que Ele nos dê proteção. Eu quero dizer finalmente é que não há outra solução para nós senão corrermos ao Senhor. Nós vivemos, irmãos, desse lado da promessa. Haveremos de chegar do lado de lá da promessa. E do lado de lá da promessa, consumada em Cristo, nós teremos a capacidade de enxergar cores que nós nunca enxergamos. Nós seremos capazes de ouvir sons. Ouviremos sons que nós nunca ouvimos. Toques de instrumentos que os nossos ouvidos seriam incapazes de ouvir agora. Nós sentiremos cheiros e sabores que nós nunca sentimos, nenhum outro homem sentiu. Nós seremos capazes de ter emoções remidas, e nessas emoções remidas, a maior alegria que tenhamos sentido aqui embaixo do sol será uma amostra, uma pequena fração do gozo que estaremos sentindo. Nós sentiremos saciedade e buscamos constantemente aqui, e teremos essa saciedade que não terá fim. Nós experimentaremos alegria, experimentaremos satisfação, experimentaremos sentido, nós experimentaremos amor, como não somos capazes de experimentar agora. Simplesmente porque fomos redimidos, mas ainda estamos sendo redimidos num outro aspecto da redenção, que é a santificação. Até que finalmente, e quando esse finalmente chegar, imagino, escamas cairão dos nossos olhos, o nosso ouvido vai se abrir. Nós vamos sentir aromas e vamos ver o brilho da cidade celestial, e Ele vai nos atrair. E nós seremos plenos. Nós conversaremos, seremos entendidos uns dos outros. Nós seremos capazes de ouvir bem e de falar bem. Não teremos mais aquela sensação de pera, não era bem o que eu queria dizer. Já sentiu isso? Não, nós estaremos remidos. Mas, para acabar, isso é a realidade do já e do ainda? Não. Ainda não, mas já. Sabe aquela pergunta? Você está disposto a fazer uso de todos os meios de graça nos dados ao Senhor para viver essa redenção? E nós deveríamos dizer um sonoro: sim, eu estou disposto. Quanto mais você se aproximar de Cristo por meio da sua palavra, quanto mais os seus joelhos se dobrarem e você ouvir a sua voz, quanto mais você, ainda que nu e com medo, correr à sua presença, mais preenchido dele você será, mais parecido com ele você ficará, mais os seus sentidos e sentimentos serão transformados, até que você possa viver aqui com sentimentos
diferentes do que todos os outros homens aí fora vivem. Nós seremos como Paulo, que subiu ao terceiro céu e viu coisas tão extraordinárias que não podia dizer, ou como João, que viu Deus sentado no trono, ou como Isaías, que também o viu sentado no trono. Teremos o júbilo de Davi, que tinha sua alma preenchida no Senhor. Experimentaremos como Sadraque, Mesaque e Abdenego, fornalhas, mas Cristo estará conosco. E o nosso sentimento no meio disso será uma paz indizível. Uma paz indizível. Que o Senhor transforme as nossas emoções. Ele nos leve à santidade, para que a nossa alegria seja santa, a nossa indignação seja santa, o nosso medo seja santo e completamente entregue aos pés de Cristo. E a nossa coragem também seja santa, para irmos corajosamente e realizar as coisas que glorificam a Deus. Que o Senhor Deus nos abençoe. Amém.